Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas e hoje nós iremos começar uma ideia diferente. Eu irei trazer para vocês, então, resoluções de exercícios. Exercícios comentados de vestibular, exercícios de provas militares, todos os exercícios possíveis pertinentes a cada conteúdo que a gente está trabalhando semanalmente. Então, a nossa primeira tarefa e lista, nós iremos tratar sobre as unidades de concentração. Concentração comum, concentração molar, concentração percentual, e nós iremos seguir nessa ideia de soluções aquosas, tá ok? Então vamos começar. Aqui na nossa questão 1, o texto vem trazendo 100 ml de refrigerante contém 24 miligramas de ciclamato de sódio, essa substância aqui. A concentração em mol por litro do ciclamato, conforme o rótulo, é. Então, o que ele está pedindo? A concentração em mol por litro. E o que nos foi dado? A massa e o volume. No entanto, tanto a massa, tanto o volume dado na questão não estão nas unidades que devem ser usados nesse cálculo. Então, para isso, nós precisamos fazer duas conversões de unidades de medida. Primeiro, vamos lembrar que 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. E 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros, que eu vou abreviar aqui para ml, tá? Ok, beleza. Então, eu preciso lembrar que a fórmula da concentração molar usada é a massa do soluto em grama, por isso que eu vou ter que fazer essa conversão, dividido pela massa molar desse mesmo soluto, que é o que eu vou falar aqui com vocês, vezes o volume. Esse volume tem que estar sempre em litro, por isso que eu preciso fazer essa outra conversão aqui, de ml para litro, tá? Então, vamos olhar aqui a massa molar. Como é que eu cheguei nesse resultado? A massa molar, você precisa somar a massa atômica de cada átomo e depois somar todos esses valores encontrados. Então, aqui, ó, um exemplo. Eu tenho 6 átomos de carbono. Você precisa pegar a massa atômica do carbono, que está na tabela periódica, que é 12, multiplicar por 6. Fazer isso com cada átomo e depois você soma geral, beleza? Então, tá aqui 201, já fiz a conta para vocês. Quando eu for converter miligrama para grama ou ml para litro, eu estou indo de valores menores para maiores, eu faço divisões. Nesse caso, a conta eu tenho 24 miligramas dividido por 1000, eu vou achar o resultado em grama. Então, me deu 0,024. Eu voltei aqui, ó, a vírgula estava aqui depois do 4. Eu voltei 3 casas para a minha esquerda. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, a vírgula estava depois desse zero. Quando eu volto 3 casas para a minha esquerda, eu fico com 0,1 litro e 24 gramas. Então, já tenho as informações que eu preciso. Massa molar, massa de soluto, volume da solução. Vou jogar nessa expressão aqui, ó. Como é que vai funcionar? Olha aqui, concentração molar, que eu estou chamando de CM, 0,024 em cima, 201 é massa molar, 0,1 é o volume da solução dada. Então, eu achei 0,00119. Eu abreviei esse 19 aqui, ó, para 2, tá? Esse 9 aqui, então, isso aqui virou um 2, ficou 0,0012. Mas as opções dadas, elas estão em notação científica. Então, eu vou precisar fazer o quê? Lembra que em notação científica, eu só posso ter um número significativo antes da vírgula. Esse número não pode ser 0, pode ser de 1 a 9. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó. Depois desse 1, então eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3 casas. E quando eu ando para a minha direita, eu diminuo na notação científica. Então, eu vou ficar com 1,2 vezes 10 a menos 3. Eu andei 3 casas, diminui 3 números aqui, tá? Então, nosso gabarito aí dessa primeira questão maravilhosa, linda, letra B, beta. Ok? Vamos seguir? Questão 2. A massa de permanganato de potássio, me deu aqui a substância, o KMNO4, deve ser dissolvida em água até completar um volume de 200 ml. Já começa a destacar o texto, gente. Grifa aí no seu material, ó, 200 ml, olha a unidade do volume. ml, você, Gabi, show, já tem que passar para litro. É isso mesmo, tá? Então, ele quer saber a massa de modo a obter uma solução de 0,01 mol por litro. Isso aqui é o contrário da questão 1. Aqui ele me deu a concentração, ele me pede a massa, tá? Então, vamos lá? Primeiro eu tenho que achar a massa molar, tá? Que é 158. Eu somei a massa do potássio, que ele me deu aqui 39. A massa do manganês, que é 55. E eu multipliquei a massa do oxigênio, que é 16, por 4, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio. Somei geral, 158 gramas por mol. Então aqui, agora, deixa eu só relembrar a fórmula, sempre relembrando a fórmula. Concentração molar é a massa soluto em grama, dividido pela massa molar desse mesmo soluto, e o volume em litro. Fiz a conversão, eu converti 200 ml, dividi por 1000, né, para passar para litro. Fiquei com 0,2 litro. Ó, eu voltei 3 casas. 1, 2, 3, porque aqui eu tinha 3 zeros, tá?
Vou jogar todas as minhas informações na expressão, massa molar, concentração e litro. Ó, quero achar massa. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 0,01 vezes 158 vezes 0,2. Isso vai me dar 0,316. Só que eu preciso ter notação científica, mas nessa questão específica, o gabarito não está em notação. Mas numa questão de Enem, de concurso, isso provavelmente estaria em notação científica. Você precisaria, então, andar aqui uma vírgula só, andar uma casa. Ficaria 3,16 vezes 10 a menos 1. O que? Grama. Não esqueça de botar a unidade de medida, tá? Como uma questão objetiva, as unidades já estão expressas aqui. Mas se fosse uma questão discursiva, é imprescindível que você coloque a unidade de medida. Perfeito? Vamos seguir para mais uma. Então, gabarito, letra D, delta. Agora a questão 3 da PUC 2008, um pouco antiga, né? Mas vamos seguir. É possível conhecer a concentração de uma espécie iônica em solução aquosa a partir do conhecimento da concentração do soluto e se o soluto dissolvido dissocia-se ou ioniza-se por completo. Lembra, dissociar ou ionizar é quando você consegue separar o seu soluto em cátion e ânion. Se eu dou para vocês NaCl, eu consigo separar o cátion, que é o Na, o primeiro átomo, do Cl, que é o segundo elemento dessa substância, tá? Cátion positivo e o ânion negativo. Uma solução de sulfato de sódio, ó, me deu aqui, ó, Na2SO4, possui concentração, ele já me deu 0,3 mol por litro. O que ele pede pra gente, então? Nessa solução, a concentração de matéria da espécie sódio. Ele quer saber só do sódio, o Na. Então, o que eu preciso fazer nessa questão? Um pouquinho diferente, mas muito fácil. Isso aí, ó, muito, muito fácil, tranquilíssima. Primeira coisa, eu preciso lembrar como eu faço para dissociar a substância. O Na da família 1A tem NOx mais 1, por isso que eu botei uma carga positiva apenas. E essa parte aqui, que é o SO4, é o ânion sulfato, a questão fala pra gente, ó, sulfato de sódio, sódio é o Na. O sulfato tem NOx menos 2, por quê? Esse 2 aqui é o NOx do sulfato, eu fiz cruzado, ó. É como se aqui eu tivesse um parênteses separando o SO4 e embaixo do SO4 eu não tenho nenhum número, então quer dizer que aquele número que estaria ali embaixo é o número 1. Sempre que não tiver nenhum número embaixo do seu elemento ou grupo, o NOx é 1, ou o NOx pode ter sido simplificado, mas enfim, vamos devagar, tá? Então eu separei e eu percebo que eu tenho 2 átomos de sódio, então esse 2 tem que vir aqui na frente. SO4, eu só tenho uma espécie. Aí você, não, Gabi, pelo amor de Deus, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Gente, isso aqui não é uma divisão de átomos, tá? É uma divisão de espécies. O cátion positivo e o ânion negativo. Eu tenho uma espécie de ânion, que é o SO4. Eu tenho 2 espécies de cátion, que é o sódio. Por isso que eu botei esse 2 aqui na frente. E eu já sei o seguinte, eu sei que a concentração do Na do SO4 é 0,3 mol por litro. A do sódio, então, vai ser 0,3. O do sulfato também é 0,3, só que eu tenho 2 sódios. Por isso que eu multipliquei por 2 aqui. Então, eu estou obtendo aqui o sódio, apenas o sódio, eu tenho 0,6 mol por litro. E se ele pedisse sulfato, seria 0,3 mol por litro, tá? Então, o gabarito aqui, ó, letra C. Beleza, super fácil, super tranquila. Quer dizer, super fácil, super tranquilo, porque subentende que você já sabe fazer isso aqui, tá? Se você não sabe, posteriormente eu irei estar trazendo uma aula específica para você lembrar como é que se faz para dissociar as substâncias, balancear tudo corretamente, tá? Já já vou gravar uma aula sobre isso. Então, vamos para mais uma? Beleza, show? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem aqui no meu Instagram, Prof. Gabi Ornelas, tá? Então, número 4. Com o objetivo de diminuir a incidência de cáries na população em muitas cidades, adiciona o fluoreto de sódio, né? Por isso que você adiciona até flúor nos dentes, para diminuir a incidência de cáries nos seus dentes. A água é distribuída pela estação de tratamento, aqui é a estação de tratamento de esgoto, de modo a obter a concentração. Olha o que ele quer fazer, gente. Ele quer obter essa concentração. Com base neste valor e dadas as massas molares dos átomos, o Na e o F, podemos dizer que a massa, novamente ele está pedindo para a gente a massa, contida em 500 ml. Então, vamos ver como é que fica. Primeira coisa, eu tenho que saber que o NaF, eu tenho um sódio e um flúor. A massa molar, então, eu sumei 23 mais 19, porque eu tenho um átomo de cada. Então, 23 mais 19, 42 gramas por mol. Vamos lembrar sempre que a fórmula utilizada é essa aqui para concentração molar, massa do soluto em grama, dividido pela massa molar, vezes o volume em litro, tá? Então, eu tenho que converter essa unidade aqui, 500 ml, em litro. 500 ml eu tenho meio litro, né? 0,5, voltei 3 casos aqui.
beleza? E aqui eu andei só as casas aqui para deixar esse número aberto, 0,00002. Ou seja, se você voltar 5 casas, ó, a vírgula está aqui. Volta 5 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Você teria exatamente 2,0 vezes 10 a menos 5. Tá? Eu só abri para vocês darem uma olhada. Então, vamos jogar todas as informações na expressão massa molar, concentração e volume, e vou isolar a massa, porque o que ele está pedindo para a gente aqui, ó, calcule a massa, né? Vou isolar isso aqui. Então, vamos lá, ó, concentração, massa molar, volume, vou isolar a massa, estou multiplicando cruzado aqui, esse valor vezes esse, eu tenho 0,00042. Aí você, já tá ligado que você precisa usar a notação científica. Quantas casas, então, você precisa andar aí? Eu tenho que andar até o 4. Lembra o quê? Lembre-se sempre que eu preciso ter, que eu só posso ter um número significativo antes da vírgula. Esse número não pode ser 0, tá? Então, eu vou andar 4 casas. A vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4 casas. 4,2 vezes 10 a menos 4. Nosso gabarito, então, letra C. Beleza? Perfeito? Estamos chegando ao fim. Vamos a mais uma questão. Nos seres humanos, o limite máximo da concentração de íons de mercúrio é de 6 miligramas por litro de sangue, tá? Você sabe que o mercúrio é uma substância altamente tóxica, até por isso que os termômetros que antes utilizavam mercúrio para marcação, agora eles estão trocando por um termômetro digital, tá? O mercúrio é muito tóxico, ele pode trazer vários danos à saúde, que é expresso em concentração molar. Então, ele deu para a gente a concentração molar do mercúrio. Então, ele deu para a gente a concentração comum e ele pede para a gente encontrar esse valor em concentração molar. Ele me deu uma concentração e pede para você transformar em outra concentração. Então, vamos lembrar, passo a passo, de cada fórmula para cada concentração. Comum, molar, depois vamos ver como é que isso funciona, tá? Essa questão é bem bonitinha. Massa molar foi dada, show. Isso aqui está na tabela periódica do mercúrio. E olha só o que eu fiz. Eu transformei miligrama em grama. Lembra que para passar de miligrama para grama, um número menor para um número maior dessas unidades, eu divido por 1000. Então, 6 por 1000, eu vou voltar 3 casas, ó. A vírgula estava aqui, depois do 6. Eu voltei 1, 2, 3, tá? 0,006 gramas por litro. Aqui não seria por litro, né? Seria por litro, tá certo. Que é a concentração aqui, ó, concentração comum. E agora vamos relembrar as concentrações que a gente conhece. Concentração molar, até agora vimos várias questões sobre isso. Concentração comum é o quê? Massa sobre volume. A diferença é que aqui eu tenho uma massa molar, aqui não tem, tá? E aí o que acontece? Olha o que eu fiz. Eu joguei essa massa molar e aqui para a minha esquerda da expressão. E eu fiquei tendo o quê? Que a massa sobre o volume é igual a concentração molar vezes a massa molar. Observe que aqui eu tenho massa sobre volume. Aqui também, ó. Então, se massa sobre volume aqui e aqui, eu posso igualar essas equações. E eu posso dizer que a concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar. Tá? Eu igualei essas duas expressões. E eu vou ter por último, ó, concentração comum é igual a concentração molar vezes a massa molar. Show, beleza? E ele deu pra gente a concentração molar, que eu já achei aqui em grama por litro. Ele me deu isso e me deu a massa molar. Você vai achar o quê, ó? Você vai achar aqui a concentração molar. Gente, joga a massa molar para cá para dividir, tá? Para você isolar a unidade que ele está pedindo. Tá aqui então, ó. Concentração molar. Concentração molar é igual a concentração comum dividido pela massa molar. Então, joguei os valores 0,006 por 200. Isso vai me dar 0,00003. Vou andar, então, 5 casas para a minha direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a menos 5 mol por litro de sangue, tá? Essa é a concentração permitida de mercúrio em cada 1 litro de sangue, para que a pessoa não esteja contaminada de maneira agressiva, né, ao corpo humano. Então é isso, meus amores lindos. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E iremos fazer vários blocos de correções de exercícios daqui em diante, tá? Então é isso. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.